Olá, que bom ter você aqui para mais um encontro da nossa série Fundamentos da Família. E eu quero começar te dando uma dica muito importante. Se você ainda não assistiu todos os nossos outros encontros, nossos outros temas, clique aqui no card que vai aparecer no topo da tela, que você vai ter acesso a toda a nossa playlist aí da série Fundamentos da Família, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. O nosso tema hoje é planejamento e finanças. O que isso tem a ver com família, o que finanças, o que planejamento tem a ver com famílias, e aí é isso que nós vamos ver hoje, a importância desse fundamento que é essencial, que é primordial, que as famílias, que os casais desenvolvam. Você sabia que um mau planejamento, uma família que não se planeja, que não desenvolve isso de maneira muito sistemática dentro do lar, isso acaba se tornando um grande fato gerador, um grande ponto onde crises, onde situações de conflitos podem acontecer. Então, por isso é muito importante que você preste atenção, é muito importante que você fique atento aí para tudo que a gente vai falar hoje sobre planejamento. Bom, o que é planejamento? Planejamento nada mais é do que o ato de planejar, como a própria palavra diz, ou estabelecer métodos mais convenientes, métodos mais sistemáticos para se alcançar um objetivo. O engraçado é a gente olhar para o que é o antônimo de planejamento, que é improviso ou até insensatez. Então, se você não se planeja, muito provavelmente você não vai estar lidando com sabedoria aí, com as suas decisões, com as suas escolhas. E, como eu falei, isso dentro da família traz grandes problemas e grandes conflitos. Muitas famílias passam por diversas dificuldades justamente pela falta de planejamento. Mas quais são então os benefícios que um planejamento dentro do lar, dentro da família, podem trazer? O primeiro deles é que o planejamento pode antecipar problemas. Quando nós pensamos juntos, quando nós tentamos olhar alguns passos adiante, nós podemos identificar pontos de possíveis problemas antes que eles mesmos aconteçam. Um planejamento dá uma visão antecipada daquele resultado esperado. Quando eu olho, quando a gente projeta o nosso objetivo, a gente pode já antecipar onde nós podemos chegar e talvez melhorar ainda essa nossa caminhada e os passos que nós vamos dar para alcançar esses objetivos como família. Um planejamento bem executado prevê e minimiza inibidores e maximiza os facilitadores, ou seja, quando a gente planeja, aqueles pontos que podem ser pontos que vão atrapalhar a conquista dos nossos objetivos como família, como casal, nós podemos minimizar esses pontos que atrapalham e podemos otimizar ou maximizar aqueles pontos que vão nos impulsionar ainda mais no alcance desses objetivos. Um bom planejamento torna as decisões mais assertivas, é verdade. Quando a gente planeja, a gente passa por menos situações difíceis, ou a gente erra menos do que quando a gente simplesmente faz por improviso. Um bom planejamento ajusta as nossas expectativas e também as nossas ansiedades. Quando a gente está planejado, quando a gente sabe muito bem o que fazer, como fazer, quando fazer, isso nos ajuda a vencer principalmente a nossa ansiedade. Sabe aquele movimento de compulsividade que às vezes nós temos? De querer algo de imediato, de querer conquistar algo muito rápido? Às vezes essa ação impulsiva, ela pode gerar um grande problema, principalmente quando isso acontece na área financeira. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado para o planejamento dentro da família. Isso é um fundamento, importantíssimo para que a gente não dê o devido olhar, a devida importância para ele. E aí eu queria entender, mas junto com você, né? Onde nós podemos encontrar planejamento, então, dentro da família? Tudo que a gente falou, ele é aplicado em várias áreas, em várias situações, mas e dentro da família? Onde que a gente pode aplicar esses princípios de planejamento? Dentro do nosso relacionamento familiar, dentro do nosso relacionamento conjugal. Primeiro, a gente pode olhar para as decisões mais simples, as mais pequenas, as escolhas mais pequenas que às vezes nós temos que fazer como casal. Como, por exemplo, o simples fato de sair para jantar fora. Um mínimo planejamento é necessário. Onde nós vamos jantar, quanto nós temos disponível para gastar nesse jantar, para que a gente não tenha problemas posteriores, mas também a gente pode ver a importância de aplicar o planejamento em grandes decisões, como, por exemplo, a compra de um bem de maior valor.
né? Como nós vamos poupar, como nós vamos trabalhar aquela necessidade, se nós precisamos mesmo daquele bem, em que momento da nossa caminhada conjugal, da nossa caminhada familiar, nós vamos tomar a decisão e o passo de comprar aquele bem. Então, o planejamento é extremamente aplicado aí. Um outro ponto, um outro lugar onde o planejamento é aplicado é, por exemplo, na chegada dos filhos. Casais que não planejam quando vão ter seus filhos, ou de maneira ajustada a esse movimento de gerar seus filhos, né? E que os filhos são sempre muito queridos, mas se chega num momento impróprio, chega num momento onde o casal não está bem, isso pode gerar um conflito dentro do lar. Então o planejamento também pode ser usado até naqueles casais que vão decidir quando vão ter os seus filhos. Lá em casa nós experimentamos isso. Nosso primeiro filho nasceu aproximadamente 5 anos depois que nós nos casamos. Nós combinamos isso no início do casamento. Isso foi muito bom, porque quando nosso filho nasceu, nós já estávamos mais ajustados e aqueles primeiros anos de casamento, aqueles ajustes que o casal desenvolve e precisa acontecer entre o casal, já tinham acontecido e a vida ficou muito mais tranquila, porque nós planejamos o nascimento do nosso primeiro filho. A educação dos filhos também é um ponto onde o planejamento precisa acontecer dentro do lar. Quem vai assumir essa responsabilidade? É claro que o casal assume essa responsabilidade juntos, mas casais que planejam como vão educar seus filhos, que tipo de atitudes vão ter, como vão conduzir a influência sobre o filho, a caminhada, o crescimento do filho, isso também ajuda, porque os casais não vão ter dificuldades onde um pode desmandar o outro, ou um pode desautorizar o outro. Por isso, também o planejamento é importante nessa área, na educação dos filhos. E o planejamento também é muito importante numa área onde o relacionamento é mais ajustado, até na própria manutenção do amor, na manutenção do relacionamento. Casais que não se planejam, casais que não entendem a necessidade de estarem juntos, de investir esse tempo juntos, podem ser dominados ou podem ser absorvidos pela rotina do dia a dia. E o casamento vai esfriando, o relacionamento vai esfriando, e isso pode ser um grande problema dentro do casamento. Então nós vimos aqui vários pontos, várias áreas dentro do relacionamento familiar, onde o planejamento ele é muito importante. Mas eu quero que a gente olhe um pouquinho para a Bíblia. Será que nós podemos encontrar versos ou princípios de planejamento a partir da palavra de Deus? E mais do que isso, planejamentos e versos que nós vamos poder aplicar dentro do nosso lar. Então, o planejamento e o relacionamento do casal com Deus. Como nós vamos identificar alguns versos? Vamos lá, eu quero caminhar com você por alguns deles e nós vamos tentar fazer algumas aplicações. O primeiro que eu quero destacar para você é Provérbios 15, 22. E lá diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha só, nós como casal precisamos buscar sim conselhos com aqueles casais mais experientes, conselhos com pessoas que já têm mais tempo de caminhada no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar. E dentro do nosso planejamento, ouvir casais, ouvir as experiências daqueles que estão mais adiantados que nós, nos ajudam muito. Então, aí um verso da palavra de Deus que nós temos que olhar com bastante cuidado. O outro verso, também em Provérbios, é o de Provérbios 16, verso 3. E diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Olha que princípio maravilhoso de planejamento dentro do lar, mas com o princípio de consagração ao Senhor. Então, tudo que nós vamos fazer dentro do lar, nós precisamos buscar a direção de Deus, nós precisamos oferecer aquilo a Deus, porque isso é garantia, isso é uma promessa da palavra de Deus que os nossos planos vão ser bem-sucedidos. Então, nós temos que, como casal, além de planejar, consagrar isso ao Senhor. Um outro verso ainda em Provérbios, Provérbios 21, verso 5. O texto diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha só a importância de que nós falamos no início sobre planejar para evitar problemas, para evitar essa compulsividade, para ajustar a nossa ansiedade. Então a gente tem que fazer um plano bem elaborado, um plano onde nós vamos pensar nos detalhes, porque se nós tomarmos decisões assim de maneira compulsiva, a gente pode acabar mal, e é o que o texto diz, que quem faz isso, quem executa as suas ações de maneira apressada, pode sofrer e isso pode gerar miséria, pode acabar na miséria, né?
Jeremias 29:11 é um outro texto muito importante que fala sobre planejamento, mas é uma palavra do próprio Deus para nós. E o texto diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Mais importante do que nós fazermos planos, mais importante do que nós como casal estabelecemos projetos e planos e planejamentos para a nossa vida, nós precisamos entender quais são os planos do Senhor para nós. Por isso, nosso relacionamento com Deus ele é fundamental. Quando o casal busca Deus juntos, os seus planos vão ser aqueles planos que o Senhor tem, que Deus tem para cada um de nós. E os planos do Senhor, como a palavra de Deus diz, são planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar esperança em um futuro. O Senhor tem planos a longo prazo para nós, e é isso que nós temos que identificar como família também. Salmos 90, versos 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O que esse verso está trazendo para nós a respeito de planejamento é que quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos essa sabedoria, buscamos planejar, buscando a direção do Senhor, isso faz com que os nossos corações alcancem essa sabedoria que vem do alto. Então são textos maravilhosos que nós encontramos lá no Antigo Testamento, mas e no Novo Testamento? Vamos chegar lá em Jesus, o que Jesus pode trazer para nós, o que Jesus nos disse sobre planejarmos. Lucas 14, versos 28 a 32, é um texto maravilhoso que vai nos ajudar a entender a importância do planejamento. Vai aparecer para vocês aí só o verso 28, mas eu vou ler até o 32. Vamos lá? O texto diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Olha, o que Jesus está dizendo para nós se nós quisermos ter uma vida tranquila, uma vida de paz, nós precisamos sim estabelecer planejamentos. E quando ele fala no início ali, se você tentar fazer algo que você não planejou muito bem, isso pode causar para você vergonha diante das pessoas. E quando a gente se sente frustrado com nós mesmos, envergonhados conosco mesmo, com ações e decisões erradas que tomamos, por falta de planejamento, isso também é um ponto de conflito no lar, isso também prejudica o nosso relacionamento familiar. Isso prejudica a maneira como nós ensinamos os nossos filhos, a maneira como nós criamos um conceito na mente dos nossos filhos sobre planejamento, sobre viver essa intimidade com Deus e buscar em Deus direção para fazer as suas escolhas, os seus planejamentos em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que olhar, então, para esse movimento e olhar para a palavra de Deus e olhar para a importância do planejamento de maneira muito especial. E eu quero deixar uma dica com você aqui. Que tal você olhar e estabelecer junto com a sua família, fazer uma jornada, por exemplo, por Provérbios? O livro de Provérbios é riquíssimo em conselhos e em orientações sobre planejamento que nós podemos aplicar em nossas famílias. E uma dica muito legal para você é que o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Se você escolher um dos meses do ano que tem 31 dias, você e sua família vão poder estudar e ler juntos um único capítulo por dia e juntos crescer e juntos extrair da palavra de Deus algo que é precioso para a sua vida e para a nossa vida como família no quesito planejamentos, inclusive planejamentos financeiros. Eu quero falar um pouquinho então para você da importância do planejamento e os possíveis conflitos que isso pode gerar na família. Desenvolver um planejamento dentro da família minimiza muito as situações que causam conflitos. Quando o marido e mulher, eles decidem, eles olham para si e juntos buscam a direção e começam a encontrar soluções para a maneira como eles vão lidar com o lar, cada um assume a sua própria responsabilidade sobre essas decisões, eles enfrentam as adversidades de maneira muito melhor. Quando o casal olha junto, quando o casal planeja junto,
Não é quando eu, como homem, simplesmente quero fazer o que eu quero, ou quando a minha mulher quer fazer o que ela quer, não. Nós vamos sentar juntos, discutir juntos. E o melhor de tudo isso é que, se surgirem dificuldades, os dois vão estar juntos, unidos para superar as dificuldades. Mas quando as vitórias chegarem, nós vamos juntos também celebrar essas conquistas, celebrar essas vitórias e vamos nos alegrar juntos. Isso vai fortalecer cada vez mais o casal. Então, planejar juntos é um ponto, é algo que gera fortalecimento dentro dos relacionamentos familiares. E quando a gente entra na questão de finanças, é muito importante também nós olharmos para essa questão do planejamento e esse cuidado que nós temos que ter com o dinheiro, que ele é algo importantíssimo na nossa vida e dentro da família não é diferente. Nós temos um texto ali em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 a 10, que diz o seguinte: Paulo dando uma exortação, uma orientação a Timóteo, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Sabe? Esse planejamento financeiro dentro do lar ele é muito importante. Nós vivemos numa sociedade capitalista. E o risco que nós corremos, se isso não for muito bem trabalhado e muito bem ajustado entre o casal, é que nós vamos olhar para o dinheiro com um olhar ou excessivo demais, onde eu quero só conquistar o dinheiro e aquilo passa a ser mais importante para mim. Isso também é um fato de muitos conflitos dentro do lar. Ou nós vamos olhar para o outro extremo, um extremo de que eu valorizo tão pouco o dinheiro que eu acabo tendo tantos problemas financeiros dentro do lar, não me planejo nessa área, que também os conflitos acabam acontecendo. O problema não é a maneira o problema não é o dinheiro em si. O problema é a maneira como nós lidamos com ele e onde nós colocamos o nosso coração. O problema é a maneira como nós lidamos com ele e aquilo que nós colocamos como prioridade dentro do nosso lar. O dinheiro ele é amoral, mas a maneira como nós nos relacionamos com ele pode trazer resultados de bênção ou pode trazer resultados de maldição e de destruição. A falta de dinheiro e a falta de gestão financeira pode gerar muita insegurança dentro da nossa família. E o amor excessivo ao dinheiro pode trazer males que podem destruir também a nossa família. Tem uma frase de um filósofo que foi um dos grandes pensadores da modernidade, que é Francis Bacon. Ele diz o seguinte: o dinheiro é um bom criado, mas um mau senhor. E é isso mesmo. Nós precisamos olhar para o dinheiro de uma maneira madura, de uma maneira equilibrada, onde nós é que controlamos ele, onde nós é que utilizamos ele da maneira como entendemos ser melhor, da maneira como Deus quer que nós façamos. Nós nunca podemos esquecer que Deus é dono de todas as coisas, inclusive do dinheiro. Desse dinheiro que você ganha, do seu salário, da sua profissão, e tudo isso precisa ser dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Então, nós não podemos ser escravos do dinheiro, mas nós temos que entender que o dinheiro é uma bênção do Senhor para nós. Ele é fruto do nosso trabalho, ele é resultado da nossa dedicação, e ele precisa ser trabalhado, identificado, e precisa ser utilizado dentro do lar de uma maneira muito equilibrada. E eu quero fechar esse tempo aqui dando uma dica especial para você. Se você tem dificuldades nessa área de planejamento financeiro, procure-nos aqui na Igreja Batista do Bacaxeri. Nós temos o curso Crown, que é Finanças à Luz da Bíblia. É um curso maravilhoso que vai ajudar você a pôr a sua vida financeira em ordem. Tudo isso baseado na Palavra de Deus. Fundamentos bíblicos para lidar com o dinheiro de maneira sadia, de maneira correta, de maneira equilibrada. Então, aproveita esse tempo e nos procure como igreja. Vai aparecer aqui para você também um número de contato aqui no telefone nosso de WhatsApp, para que você possa fazer contato e talvez se inscrever aí na nossa próxima turma do curso Crown. Quero finalizar com outra dica muito importante. No planejamento familiar, no planejamento financeiro, envolva todos os integrantes da sua casa. Se você já tem filhos, traga seus filhos juntos.
Comece a criar na mente deles esses conceitos, esses princípios da importância de planejar, da importância de conversar em casa sobre dinheiro, conversar em casa sobre as decisões que temos que tomar. Quando nós fazemos isso em família, isso gera no coração dos nossos filhos um olhar equilibrado para isso. Infelizmente, a gente pode olhar ao redor e ver muitas famílias, muitos casais que enfrentam problemas nessa área de relacionamento, na área de decisões, na área financeira, porque não aprenderam cedo, não aprenderam talvez na origem, em casa, na sua família de origem. E se você fizer isso, se você envolver a família, eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. E sabe, envolva a família não só quando tudo está bom, quando o orçamento está bom, quando está sobrando dinheiro. Quando estiver faltando dinheiro também, quando tiver um problema para resolver, também envolva. Seus filhos também precisam aprender a tomar essas decisões e aprender a solucionar isso juntos em família. Porque isso, mais uma vez, vai fortalecer, vai trazer uma unidade para a família. Legal? Foi um tempo especial juntos que tivemos aqui. Um tempo onde falamos sobre a importância do planejamento e a importância de lidar correto com as nossas finanças, com o dinheiro dentro do lar. Nós vamos daqui a pouquinho bater um papo muito especial sobre esse tema com um irmão querido aqui da igreja que tem muita experiência nisso. Então, eu quero que você fique aí, não desligue, nós vamos em seguida entrar nesse bate-papo, mas antes eu quero orar com você para a gente finalizar esse nosso primeiro momento. Então, abaixa aí a tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos olhar para a tua palavra e encontrar nela princípios fantásticos, princípios fundamentais para que a gente possa desenvolver a nossa vida de maneira equilibrada. E nessa questão de planejamento, nessa questão de finanças, de aprender a lidar com o dinheiro, a sua palavra tem muitos princípios, muitas orientações, muitas exortações para que nós possamos viver sim, de maneira equilibrada, de maneira ajustada, de maneira onde nós vamos encontrar satisfação, nós vamos poder ter as nossas conquistas, mas muito mais do que isso, nós vamos ter nesse movimento todo experiências maravilhosas com o Senhor, porque nós entendemos que é o Senhor quem nos dirige, é o Senhor quem nos orienta, é o Senhor que tem a resposta certa para nós, é o Senhor que tem os melhores planos para nós, é o Senhor que quer nos ver sim prosperar, quer nos trazer esperança, nos trazer um futuro de esperança. E nós queremos então colocar toda a nossa expectativa sobre essa área no Senhor e buscar no Senhor a direção para as nossas vidas e para as nossas famílias. Eu clamo por cada um que está acompanhando esse tema conosco aqui, que o Senhor possa responder à necessidade do coração de cada um, atender ao anseio do coração de cada um nessa área de planejamento e finanças e que eles possam encontrar no Senhor a resposta, mas também possam encontrar aqui em nós como igreja o apoio e o suporte que eles precisam. Muito obrigado por esse tempo juntos aqui, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então fique aí que nós vamos entrar agora no nosso bate-papo especial sobre planejamento e finanças. Deus te abençoe. Olá, nós estamos dando continuidade aqui ao nosso tema planejamento e finanças na nossa série Fundamentos da Família. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, um amigo muito especial, Obrigado. O irmão Paulo Ormerode. Ele é casado com a irmã Marta Ormerode. Paulo é um empresário, Paulo é nosso vice-presidente aqui na Igreja Batista do Bacaxiri. E ele tem uma novidade muito especial para nós. Está para sair um livro que ele está escrevendo sobre finanças da família, em família. Finanças em família. Então, Paulo, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente, querido. Obrigado, meu querido. Obrigado, pastor Wellington, por ter a oportunidade de poder estar compartilhando com os irmãos aquilo que a gente tem vivido como ministério, trabalhando com famílias nessa área de finanças. Legal. E como você tem experiência nessa área, né? Empresário, está escrevendo o livro e finalizando o livro Finanças em Família, né? O lançamento agora em março. Agora em março. Então, eu queria já começar contigo, Paulo, perguntando algo muito especial assim, nesse tema. Para você, então, pela sua experiência na sua caminhada aí familiar, como empresário, qual a importância do planejamento dentro do lar, dentro da família? Olha, pastor, na verdade, eu entendo que o planejamento ele é a base de sustentação do bom relacionamento familiar. Uhum. Porque a partir do planejamento, é óbvio que a gente sempre vai trabalhar mais dentro do meu ministério de atuação, que é o de finanças, mas o planejamento, como você mesmo falou durante a sua explanação, ele é fundamental em qualquer parte ou ponto do relacionamento familiar. Desde um planejamento para o nascimento de um filho, para a compra da casa própria, para qualquer tipo de situação dentro de casa, a família que se planeja, ela tem a grande chance de ter uma vida melhor, principalmente se for baseado na vontade de Deus. E como a gente tem citado,
O planejar, então, ele ajuda a evitar conflitos dentro do relacionamento. Sim, com certeza. Né? A gente consegue, então, antecipar algo ou prever algo que, de repente, pode vir a ser um conflito, um ponto de conflito e um problema, e o planejamento vai fazer com que a gente possa evitá-lo. Inclusive, infelizmente, hoje, na nossa sociedade, do mundo moderno, a gente tem estatísticas que apontam que os problemas financeiros na família são o segundo ponto de divórcio e separação nas famílias. Uhum. Então, quando a gente fala de planejamento, principalmente de planejamento financeiro, a gente trabalha muito com relação à questão da família em si, ter um ajustamento para que ela possa progredir e crescer. Uma das coisas que a gente sempre coloca é que o planejamento financeiro ele vai fazer com que você tenha liberdade na sua vida pessoal e familiar. Porque hoje, se você não tem condições financeiras para fazer o mínimo do sustento da sua casa, por falta de planejamento, você acaba gerando um conflito desnecessário que pode destruir uma família. Eu acho que você trouxe um ponto bem legal que a gente pode explorar um pouquinho mais. Você falou sobre planejamento vai trazer liberdade. Exato. Né? Então, se a gente for pensar no oposto disso, quando eu não consigo me planejar, na verdade eu acabo virando escravo ou sofrendo muito consequências dessa falta de planejamento, principalmente na área financeira, porque, por exemplo, eu vou compartilhar uma experiência minha, né, em casa. Nos primeiros anos de casamento, infelizmente, eu não tinha aprendido sobre planejamento, sobre finanças. E como foi complicado viver aquilo, no sentido de você estar o tempo todo preocupado com aquilo que você tinha que pagar, sem saber de onde ia vir o recurso, né? Então, dentro do que você falou, então, essa liberdade, fala um pouquinho para nós, como que a gente pode experimentar, então, essa liberdade e não ficar aprisionado por essa pressão, pela pressão, sei lá, de banco ou de cartão, enfim, sei lá. O problema maior que eu vejo quando a gente fala dessa liberdade que a gente pode ter, falando da questão financeira, é justamente porque quando você não se planeja financeiramente, você não tem um orçamento familiar, a tendência é de que você vai viver a vida um dia atrás do outro. E quando você vive um dia atrás do outro, simplesmente sem nenhum tipo de planejamento, sem um objetivo na família, você simplesmente não tem a oportunidade de crescer junto com a família. E isso vai fazer com que você, como você mesmo colocou, vai fazer com que você, no teu dia a dia, vá dormir sempre preocupado. Como que eu vou pagar a conta de amanhã? Como que eu vou ter dinheiro para pagar essa conta? Porque como você não se planeja, você acaba não tendo uma visão do todo, né, com relação àquilo que você tem disponível para você poder usufruir. E, na verdade, um dos pontos principais, quando a gente fala de finanças em família, é um tema que eu abordo muito no livro, é a questão de que você tem que, principalmente, você saber aonde você gasta o seu dinheiro. Isso é muito importante dentro do planejamento financeiro, porque quando você vai montar um orçamento familiar, ou seja, quando você não tem um orçamento familiar, simplesmente todo o dinheiro que entra, ele sai, naturalmente, né? O dinheiro você nem sabe onde. Exatamente, o dinheiro simplesmente vai cair no teu bolso, aquela história de que você, no primeiro dia do salário, você coloca R$100 na carteira, e enquanto a nota está inteira, ela está lá. Você fez o primeiro troco, tomou um refrigerante, fez um lanche na rua, quando você viu, passou 3, 4 dias, não tem mais nada. E você não sabe onde foi. E um dos princípios que a gente trabalha muito focado na questão de finanças em família é justamente o fato de que, se você sabe aonde você gasta o teu dinheiro, você tem condições de controlar ele. Né? E você consegue ter uma visão clara ao longo do próprio tempo. Porque às vezes as pessoas... um princípio também que a gente trabalha é você evitar ao máximo comprar em prestação. Porque você acaba se tornando escravo daquela prestação. Eu tinha um professor de economia que ele falava muito da questão do cabeu. Cabeu no meu orçamento, eu vou comprar a geladeira em 10 vezes, em 24 vezes, em 36 vezes. Não, mas cabeu no meu orçamento. Só que, na verdade, você vai estar pagando 3 geladeiras, mas você vai estar pagando ela em 36 meses. Mas coube no meu orçamento, então eu vou estar adquirindo. Então, a gente tem que trabalhar muito forte essa questão da identificação de onde vai o dinheiro. Porque de onde vem, normalmente é uma, no máximo 2 fontes. Mas a saída, se você não controlar de forma mais detalhada, você acaba se perdendo. Não tem como você ter esse controle. E você falou uma coisa ali no começo que eu queria resgatar um pouquinho. Isso que você falou no final, agora eu quero trazer um pouquinho depois, mas você falou algo sobre se você vai, se você não tem planejamento, e aí você vai dormir preocupado e aquilo te consome. Isso, a liberdade que você falou, talvez a gente possa aplicar no sentido de experimentar ou de aproveitar a família. Então, se eu estou tão preocupado
porque eu não me planejei, tenho dívidas e aquilo está crescendo e a coisa está acontecendo, eu não sei como fazer e minha cabeça não consegue parar de pensar naquilo, eu não consigo curtir meus filhos, eu não consigo curtir os momentos em família, eu não consigo curtir, às vezes, o meu cônjuge. Então, momentos onde a família precisaria estar sendo, que a família poderia estar desenvolvendo juntos para criar mais intimidade, para criar para fortalecer mais os laços familiares, eles acabam não acontecendo por fruto de um mau planejamento ou de uma crise, de um problema financeiro que está acontecendo. É que, na verdade, isso que você está colocando é que vai gerar um desgaste no relacionamento familiar. A família, querendo ou não, o marido e a mulher, o marido e a esposa, eles vão viver em atrito, porque sempre vai ter uma necessidade a mais daquilo que, pela falta de planejamento, não conseguiu se adquirir ou se usufruir naquele momento. E às vezes, como você mesmo falou, às vezes no momento em família, cabe de repente a família junto sair para tomar um sorvete. Uma coisa simples, baratinha, mas que às vezes por falta de planejamento você vai pensar, puxa, eu vou sair para comprar o sorvete, mas será que eu vou ter condições de pagar depois a outra conta se eu tomar esse sorvete? Você acaba se limitando, e aí que entra a questão da liberdade. Você acaba perdendo a liberdade de você ter um convívio melhor com a sua família. Você acaba tendo essa frustração, posso dizer assim, com relação a esse relacionamento familiar. E é aí onde então o dinheiro passa a controlar a gente, não a gente controlar o dinheiro. Porque você fica preocupado se o dinheiro vai dar, se não vai dar, se a próxima conta eu tenho que pagar ou não. E uma das coisas mais complicadas que a gente tem, que é um princípio que eu uso muito na minha família, é a gente sempre tem que gastar no máximo o que ganha. Nunca mais do que ganha. Por isso que é importante a questão das compras procurarem ser o mais à vista possível, porque quando você entra nesse processo, como eu falei desse meu professor de economia, do Cabel, no sentido de que não coube no meu orçamento, eu vou estar comprando, quando você vê, você acaba virando escravo da compra parcelada e você nunca vai conseguir se libertar. Você nunca vai ter a oportunidade de repente, chegar numa loja e fazer uma negociação que você vai ter a oportunidade de comprar à vista. Até porque, se você compra um prazo muito longo, no meio do caminho você tem a necessidade de uma outra coisa, exatamente. Aí você já emenda uma outra parcela. Ou fica obsoleto aquele equipamento que você comprou, você já tem que trocar. Exatamente. Então, tudo isso faz parte de falta de planejamento. Com certeza. Então, de experimentar isso, eu acho que a gente não tem condição, talvez, de entrar a fundo em detalhes do que fazer, de como fazer. Acho que fica a dica para quem está nos acompanhando de procurar, como eu já falei ali na primeira parte, cursos que nós temos aqui na igreja como Crown, como Finanças em Família, que nós temos também. Então, cursos que vão ajudar você a solucionar, ajudar você a sair desses pontos de crise, né? E eu queria falar uma coisa importante. Para as situações de quem não consegue se planejar, porque eu vivi essa experiência, eu não aprendi lá cedo, eu tive que aprender depois. Como que as pessoas podem vencer a barreira, né? Qual dica que você dá para as pessoas vencerem a barreira de buscarem ajuda? E qual que é a importância de buscar ajuda nesse momento? Na verdade, uma coisa que eu sempre gosto de falar, por que hoje eu me considero um palestrante na área de finanças e família, já fiz algumas palestras em encontros de casais de algumas igrejas, justamente porque eu passei por essa experiência. Eu passei por uma experiência de quebrar financeiramente, justamente por falta de planejamento e principalmente, eu acho que uma coisa que é muito importante, mais do que o planejamento, é o relacionamento familiar. É você levar a sua família, como o próprio pastor Hélio colocou na sua fala inicial, é colocar a família toda dentro desse processo. Isso faz toda a diferença. A minha experiência pessoal foi exatamente essa. Eu, como homem da casa, eu procurava sempre tomar conta de tudo e a minha esposa não participava de nada quando a gente falava de finanças. Então, para ela, a gente não tinha problema financeiro nenhum, mas, na verdade, eu estava sucumbindo em dívidas e a minha esposa não sabia, a minha família não sabia. Achando que estava tudo normal. E achando que estava tudo bem. E aí, quando a coisa explodiu, a gente teve que aí sim começar a conversar, e uma das coisas que eu até falo no livro, que eu vivi nós éramos casados já há mais de 14 anos, e a gente nunca tinha falado de dinheiro dentro de casa, nunca. Porque eu entendia que eu, como macho da casa, como homem da casa, eu era o responsável por levar o sustento sem ter que encomendar minha esposa. E carregava esse peso sozinho. Exatamente. E era um sofrimento, porque chegava no final do mês, puxa, eu tenho que pagar as contas, como que eu faço? Cheguei vezes da gente ter que escolher, não, esse mês eu vou pagar água e não vou pagar luz, outro mês eu pago luz, não pago água, e sem minha esposa saber.
achando que estava tudo pago, estava tudo bem. E esse é um princípio que eu trabalho muito forte quando a gente tem um ministério aqui na igreja que a gente trabalha ajudando casais para tentar sair desses problemas de crises financeiras. Uma coisa que a gente trabalha muito forte é você trabalhar com o diálogo dentro da família. Como você mesmo colocou inicialmente, se você tem filhos mais adolescentes, envolva eles no processo de planejamento financeiro. Isso vai fazer com que você possa crescer junto com a tua família, com teus filhos, para que vocês possam entender esse princípio. Como você mesmo falou, eu também não tive educação financeira dos meus pais. Nós somos de uma geração que os nossos pais não ensinavam isso para a gente. Então, o que a gente fazia? A gente simplesmente vivia a vida, um dia depois do outro. E a gente literalmente aprendeu apanhando. Isso fez com que eu posso confessar aqui que eu aprendi muito a partir do momento que eu quebrei financeiramente. Porque a partir daí eu comecei a estudar mais sobre finanças, comecei a pesquisar melhores formas de investimento do meu dinheiro que ainda tinha, e a gente conseguiu superar tudo isso. Né? Tanto que na questão do livro, além da classe que a gente tem aqui na igreja aqui também, com esse nome Finanças em Família, no livro, o subtítulo do livro é uma história real de superação, aprendendo a lidar com finanças com ou sem dinheiro, que foi o que a gente teve que aprender a se reeducar para poder trabalhar com o dinheiro a nosso favor, não contra nós. Como você falou, o dinheiro pode ser bênção ou maldição, dependendo daquele filósofo que você falou o nome que eu não vou lembrar aqui agora, que você tem que ser o dono do seu dinheiro, não o dinheiro ser o seu dono. É isso, e acho que você falou uma coisa importante aí também. Você falou que vocês já estavam aproximadamente 14 anos de casado. A minha experiência também foi isso. Eu acho que passou pelo menos mais de 10 anos, né, no início da vida conjugal para a gente aprender a lidar com isso. Eu acho que fica uma dica importante, porque às vezes casais, famílias que estão assistindo falam assim, puxa, mas já passou tanto tempo ainda, a gente ainda vai conseguir? Vai sim. Vai. Né? Vale a pena buscar ajuda, vale a pena ter um olhar equilibrado, maduro para esse tema, mudar a atitude, mudar a postura, porque a vida fica muito mais leve, a vida fica muito mais fácil de viver. E claro, com certeza nós vamos buscar a orientação de Deus e Deus vai derramar bênção sobre nós. Uma frase que eu tenho, que às vezes comento lá em casa, e quando eu falo sobre isso, Paulo, é assim, a impressão que eu tive era que Deus estava esperando eu ter a atitude certa para que Ele pudesse começar a abençoar nessa área, né? Como Deus vai nos abençoar nessa área se nós não somos planejados, se nós não somos mais estruturados financeiramente? Como é que a gente vai esperar bênçãos de Deus se a gente não está sendo bons mordomos, né? Daquilo que Ele coloca nas nossas mãos? Uma coisa só para complementar aquilo que você até tinha me perguntado com relação a buscar ajuda. Uma das coisas que é fundamental no processo de recuperação financeira é você ter humildade. Humildade para quê? Não para se humilhar diante de outras pessoas, mas para poder pedir ajuda. Como a própria palavra diz em Provérbios, né? Exatamente, como a própria palavra diz em Provérbios, a multidão de conselheiros faz toda a diferença. E quando eu passei por essa crise financeira, na época, o nosso PGM, que era a célula, ela foi fundamental nesse processo. Porque onde eu tive ali várias pessoas que me ajudaram no processo de entendimento do que eu estava passando em termos da crise financeira e que me ajudou a passar por esse processo de superação. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho uma vida muito mais tranquila. Hoje eu não deixo de dormir por questões financeiras, graças a Deus, não que eu seja rico ou que tenha uma condição privilegiada, mas simplesmente que eu consigo manter minhas despesas e receitas equilibradas a ponto de eu poder dormir tranquilo. E só o fato de você saber o que é, o que não é, o que você deve, o que você tem, onde está cada coisa, isso já traz uma tranquilidade. Não, e não só isso, a questão toda, e aí a grande importância do tema que você colocou, da família estar junto. Hoje eu tenho experiências com meu filho, que já está casado, Pedro Paulo, tem a Ana Carolina, que os dois, antes de fazer uma compra grande ou fazer alguma despesa maior, eles conversam com a gente, como família. Puxa pai, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Não que eu vá tirar a autoridade deles, ou dizer, não faz isso, faz aquilo, mas mais como um conselheiro mesmo. Porque aprendeu isso em casa. Exatamente, aprendeu a gente conseguiu passar isso. Né? Quando a gente traz para a família, isso é muito importante, né? Não é que o filho não vem para pedir permissão, ou a gente não vai buscar um conselho para pedir permissão para outra pessoa. Não, a gente vai porque a gente quer uma orientação. Exatamente. Quer simplesmente checar, verificar se aqueles passos que nós estamos dando ou aquele planejamento que nós estamos fazendo tá melhor. Se de repente um olhar de fora não pode ajustar uma coisa. E não só isso, uma coisa que eu sempre falei muito para meus filhos, eu continuo falando e falo para todo mundo.
Errar é humano, isso é até meio clichê, né? Mas, na verdade, uma coisa que a gente tem que aprender com o erro, na verdade, o que a gente tem que fazer é aprender com o erro, para que ele não se repita. E uma das coisas que eu falo é que quando a gente tropeça, por exemplo, surge uma pedra no caminho, a gente tropeça, o que a gente tem que fazer? Às vezes tem que dar um passo atrás e não tropeçar, e sim pisar nessa pedra como um trampolim para você superar isso. Eu acho que esse é um ponto de você buscar dentro das tuas experiências, e daí a ideia do conselheiro, de você buscar em outras experiências de outras pessoas que já viveram por uma situação similar, ou mesmo que não tenham vivido uma situação similar, mas que tenham mais experiência de vida, podendo te ajudar a superar uma determinada dificuldade que você esteja passando naquele momento. Legal. E aí a gente pode olhar para a questão do planejamento, né? E como a gente citou, vai além das finanças, né? Como a gente falou, as finanças, eu acho que o financeiro, o dinheiro é o que mais pega nessa área, né? Porque tudo que a gente vai fazer precisa do dinheiro. Mas eu queria que a gente falasse bem rapidamente um pouco sobre situações que você aprendeu e que a gente aprendeu, que nós aprendemos em momentos de crise, inclusive das crises financeiras, que é essa questão do compartilhar esse planejamento com outras situações. Como, por exemplo, fazer os combinados dentro de casa, como nós vamos, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, quando nós vamos fazer uma viagem, a compra de algo, ou a própria maneira de lidar com os filhos, para quem tem filhos pequenos, né? Então, compartilhe um pouco com a gente aqui a experiência de vocês e algumas orientações que você acha que pode dar para os casais e para as famílias nesse sentido do diálogo, né? O planejamento a partir do diálogo, da comunicação dentro do lar. Uma coisa que é muito importante dentro dessa questão do planejamento é você ter metas. Se você, junto com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, consegue traçar metas, que podem ser metas simples como, sei lá, no momento de pandemia agora, que você está mais restrito dentro de casa. Não, vamos dar um passeio de carro até a praia. Não vamos nem sair do carro, mas vamos dar um passeio e vamos parar numa carrocinha para comer um cachorro-quente. Desde um planejamento simples, você ter uma meta que seja que a gente chama de curto prazo, né? Vamos dizer, uma meta até mais imediata, mas que você possa discutir isso em família para que todo mundo possa caminhar na mesma direção. Porque quando você tem uma meta em comum ou que você tem as metas que são estabelecidas em família, aquilo que você falou, que é combinado não sai caro. Então, se você tem essa combinação, e se você tem essa meta definida em família, a tendência de você conseguir atingir essa meta é muito grande. Porque você vai fazer um planejamento de forma que você consiga chegar nessa meta. Então, dentro desse processo, você vai ter a oportunidade de, em família, discutir as várias oportunidades, as várias possibilidades de poder se atingir aquela meta. Por exemplo, nós vamos trocar de carro o ano que vem. Tá, o que a gente tem que fazer para trocar de carro o ano que vem? Olha, a gente tem que parar de comer pizza sábado e domingo. A gente tem que começar a cortar saída, ou vamos economizar aqui, ou vamos economizar ali. Eu acho que é o princípio da família trabalhando em conjunto, porque é para o benefício de todos. Isso que você falou é legal, porque são maneiras simples da gente envolver os nossos filhos. Exatamente. Então, filho, a sua participação nesse projeto, então, nesse planejamento de algo que nós vamos fazer, ou de uma conquista que nós vamos ter como família, vai ser abrir mão de um cinema na semana, ou de um lanche, de um McDonald's na semana. Então, isso é uma maneira simples, né? Mas que o filho se sente parte. E o mais gostoso é que quando você atinge a meta, ela foi uma meta que foi atingida por todos. Por todos. E todos vão estar imbuídos daquilo e vão se sentir mais fortalecidos para traçar uma nova meta para um próximo passo. E não só fortalecidos, como também responsáveis por aquele bem, por aquela conquista. Exatamente. Então, porque teve esforço meu naquilo, então aquilo tem um valor diferente para mim. Com certeza, absoluta. Então, o planejamento, eu acho que envolver, mais do que só ensinar um princípio para os filhos, a gente está ensinando também um valor, não o valor monetário, financeiro daquilo, mas o valor no sentido de conquista, de cuidado, né? E como nós falamos, nós somos mordomos de Deus. Quando nós entendemos que essas conquistas também são de Deus, é Deus que permite que nós conquistamos essas coisas, a gente também vai ter um olhar de mais responsabilidade sobre elas. E não só isso, o marco que faz na vida dos filhos, se você começa a envolver seus filhos desde pequeno, claro, se você tem filho de 3, 4, 5, acho que até uns 8 anos, fica complicado. Mas filhos a partir de 10 anos, eles já têm entendimento. Eu tenho um colega meu que ele fala assim, quer ver se a criança tem entendimento de dinheiro? Dá uma nota de R$50 e fala para ele rasgar. Ele falou, olha, eu tenho certeza que a criança mesmo de 8 anos não vai rasgar uma nota de R$50. Por mais que ele não saiba o valor, mas ele sabe o que é um dinheiro. Então, se você começa a envolver desde pequeno os seus filhos no processo de
de definição de metas e de tomada de decisão para atingimento dessas metas, gente, a família vai crescer de uma forma muito saudável. E o principal, a partir daí a gente consegue mostrar princípios bíblicos no sentido de que a família unida, que é a base da vinda de Jesus com relação à nossa criação, ao nosso crescimento, é a família. Então, se a gente mantém uma família forte e unida, gente, a tendência é a gente crescer cada vez mais e servir como exemplo para outras pessoas. Eu tenho algumas situações da minha filha, da Ana Carolina, que às vezes ela com relacionamento com algumas amigas que questionam ela, por que você tem dinheiro, por que você não compra isso? Né? Porque você tem dinheiro, por que você não compra aquilo? E ela fala assim, não, porque eu tenho que pensar antes de gastar. Eu não posso simplesmente, porque eu tenho, eu vou comprar. Uma das coisas que ela até fica meio assim, das amigas pegarem no pé dela, que dizem para ela assim, você estuda na PUC e às vezes a gente chama para jantar fora, para almoçar fora, e você diz que não vai porque você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro para pagar um almoço? Ela diz, a questão é que a minha prioridade não é o almoço. Minha prioridade é outra. Por isso que eu dispenso não ir no almoço. Não é questão de não ter o dinheiro. É questão de priorizar aquilo que você vai usar. Isso, para nós, como pais, é uma satisfação, assim, incomensurável com relação àquilo que os nossos filhos estão aprendendo a partir dos princípios que a gente vive junto com eles. E aquilo que a gente aprende, né? Você dá nome ao dinheiro, né? Exatamente. Não é que eu não tenho, eu tenho, mas ele já tem um propósito, já tem um objetivo para ele. Isso também faz parte do planejamento. Sim. Eu ouvi uma certa vez uma definição sobre status, né? De um colega que eu achei muito legal. Ele disse assim, status é você comprar algo que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar alguém que você não gosta. É verdade. Né? Então, é verdade. Às vezes a gente, por falta de planejamento, a gente olha ao nosso redor, por falta de ter isso muito claro, porque eu acho que desenvolver planejamento vai trazer uma segurança para você naquilo que você precisa, daquilo que realmente é prioridade para você. Então, vai fazer com que você evite olhar ao redor, ou até olhe ao redor, mas você não precisa ser igual ou ter o igual ao outro. Não, eu tenho o que eu preciso. Não, e também, complementando isso, quando você vai fazer o teu orçamento familiar, o importante é você separar as tuas despesas em supérfluos, necessários e de desejos. Ou seja, porque você vai ter aquele supérfluo, você sabe que você pode cortar, você não vai viver sem, você pode viver sem ele. O necessário é aquilo que, o essencial é aquilo que você precisa para viver. Água, luz, telefone, comida e etc. E você tem aquele desejável, que é aquilo que você quer ter. E aí que entra a questão do planejamento, para você poder alcançar esses objetivos, que de repente podem até ser supérfluos, mas que em função de um planejamento você pode ter o direito de usufruir de uma coisa supérflua. E no momento de crise vai ser a primeira coisa que você vai cortar. Exatamente. Porque você tem margem, né? E que não vai afetar o teu convívio familiar e nem a situação da tua família. Que uma das coisas que é importante quando a gente entra numa crise financeira, duas coisas que eu coloco muito. Primeiro, a questão de que você, às vezes, tem que dar 2 passos para trás para poder voltar a dar um passo para frente. E segundo, é que quando você faz um orçamento familiar, você tem que ter em mente que algumas coisas você vai precisar cortar, mas que não necessariamente vão ser para sempre. Eu vou dar o meu exemplo, quando a gente passou por uma crise financeira, uma das coisas que a gente fez foi tirar os nossos filhos da escola particular e botar na escola pública. Que não é vergonha nem demérito nenhum. Claro que a escola particular tem uma educação melhor do que a escola pública, notoriamente. Mas a gente entendeu que era uma coisa momentânea. Então eles ficaram 2 anos estudando em escola pública, enquanto a gente não tinha condições de voltar a pagar uma escola particular. Voltamos a nos reequilibrar financeiramente. Podemos pagar a escola particular? Voltamos para a escola particular. Assim a gente fez. A gente cortou a internet, cortou a televisão a cabo. Ou seja, várias coisas que hoje em dia você até não entende como supérfluo, mas que você consegue viver sem. Isso. Né? E uma das coisas que a gente tem que ter é que esses cortes, ou esses apertos, vamos chamar assim, apertar o cinto, ele não precisa ser para sempre. Ele vai ser por um determinado momento, até que você consiga o reequilíbrio financeiro. Só que aí, de maneira equilibrada, você vai fazer isso de maneira muito mais ajustada, considerando... E algumas coisas, às vezes, nem voltam, né, Paulo? Porque você fala assim, puxa, eu realmente não preciso mais disso. Né? E uma coisa que eu acho que é legal nisso que você falou é, às vezes nós como pais, no ímpeto de querer oferecer o melhor para os nossos filhos, a gente acha que o melhor é o mais caro. Mas um princípio que a gente pode ensinar também nessa questão do planejamento e de finanças é, nós vamos oferecer o melhor que nós podemos oferecer. Não precisa ser o melhor de todos, mas é o melhor que nós podemos, né? Então, eu acho que esse é um princípio que a gente pode trazer para dentro do planejamento também. E eu tenho uma história, não sei se para concluir ou não no seu tempo, mas... para concluir. Para concluir, com o Pedro Paulo, quando ele tinha, acho que 12 para 13 anos, ele queria comprar um tênis que custava R$600, isso há uns 10 anos atrás.
E eu falei assim, filho, junta o dinheiro e compra. Eu não vou te dar 600 reais para comprar um tênis, não faz cabimento. O salário mínimo devia ser mais ou menos uns 700 e poucos reais. Ele, não, pai, porque eu quero. Eu falei, beleza, junta. Aí ele pediu dinheiro para tio, para avô, para avó, para mãe, para mim e tal, juntou mesada, juntou. Depois, acho que uns 6, 7 meses, ele conseguiu juntar o dinheirinho dele lá. Porque teve aniversário no meio, ganhou mais dinheiro da avó e tal. Aí fomos comprar o tênis. E aí quando chegamos na loja, eu olhei aquele tênis, pastor, tinha um tênis do lado igualzinho, 150 reais, e ele queria o de 600. Falei, filho, qual a diferença? Não, pai, porque esse daqui é da marca tal. Eu falei, filho, mas você vai usar? Não, pai, porque eu quero. Eu falei, vamos fazer o seguinte, ó, o dinheiro é teu, você vai comprar o que você quiser, se juntou para isso. Mas vamos pensar da seguinte maneira. A gente tem uma diarista lá em casa, que está com a gente já há 25 anos, a Cida. Interessante que eu falei com ele, falei, filho, a tia Cida, ela para ganhar 600 reais, ela leva 2 meses. Você vai gastar em um único tênis 600 reais, que você vai usar, óbvio que você vai usar bastante, porque é um tênis caro, mas, cara, se você pensa no valor do dinheiro. Ele, não, pai, mas eu falei, eu não estou dizendo que você não vai comprar, mas eu quero que você faça o seguinte, nós vamos para casa, nós vamos orar e vamos pensar sobre o uso do teu dinheiro dos 600 reais. E eu falei, no dia seguinte, se você entender, não, pai, eu juntei o dinheiro, eu quero comprar, você vai comprar, porque o dinheiro é teu. E aí foi interessante que a gente foi para casa, a gente conversou um monte, nós oramos, aí oramos depois em família, com a Marta e com a Ana Carolina junto, pedindo sabedoria de Deus no processo da tomada de decisão dele. E foi engraçado que ele tinha 12 para 13 anos, e no dia seguinte ele pensou, falou, pai, eu vou comprar o tênis de 150 e vou usar o outro dinheiro, porque ele tinha uma viagem missionária na igreja e ele usou parte daquele dinheiro para ajudar a pagar a entrada de um amiguinho dele que ele queria que fosse junto. Legal. Então, quer dizer, foi uma coisa que para a gente foi assim, gratificante ver que uma tomada de atitude nossa como pais, apesar do dinheiro ser dele, a gente fazia com que ele pensasse no uso do dinheiro. Isso para a gente foi muito marcante. E essa história que eu conto para todo mundo até hoje, que para mim marcou muito. Que legal. E a gente aprende com eles também, com certeza absoluta. Nesse sentido, ensinando, a gente também reforça os princípios para nós. Gente, nosso tempo está acabando. É muito gostoso bater papo, porque todos os bate-papos nossos a gente acaba passando um pouquinho do tempo, porque a conversa vai fluindo e é muito gostoso. Mas eu quero dizer para você que é fundamental que você olhe com cuidado, com carinho para esse tema de planejamento, de finanças dentro do lar. Como nós falamos, é um tema que gera muitos conflitos, mas que quando ajustado também traz liberdade, como nós conversamos aqui, traz mais facilidade para viver, e a gente vai com certeza, com isso, fortalecer ainda mais nossas famílias, né? O irmão Paulo falou, e algo que nós temos citado aqui, que nós entendemos que nos preocupar, consolidar esses fundamentos dentro da família, nós vamos fazer com que as nossas famílias sejam fortes, porque famílias fortes formam igrejas fortes, que formam sociedades fortes também. Verdade. E isso, com certeza, é plano de Deus para nós. Verdade. Eu vou pedir para o Paulo encerrar, dando uma última palavrinha aí, se você quiser dar uma última dica, e encerrar orando para nós. Tá. Não, na verdade, eu só queria lembrar que, além do curso Crown, que o pastor Wellington comentou no primeiro bloco, a gente tem também esse curso Finanças em Família, que é um curso que sou eu e mais 2 ou 3 pessoas que ministram aqui na igreja. E, além disso, a gente tem um ministério de ajudar famílias a superarem dificuldades financeiras. Uma coisa que eu sempre brinco, né? A gente só não empresta dinheiro, mas a gente ajuda as famílias a se organizarem no planejamento financeiro para tentarem superar suas crises financeiras. Que legal. Né? E a gente faz esse trabalho de orientação. Nosso papel como igreja. Exatamente. A igreja precisa dar esse suporte para você. Então, você que está nos acompanhando aí, por favor, nos procure, porque nós queremos ser esse suporte para você. Graças a Deus. Vamos orar então, Paulo? Vamos orar. Vamos lá. Querido Deus, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos dado discernimento, Senhor, e sabedoria vindas do alto, Senhor, para que a gente possa crescer em todas as áreas, mas que nessa área de planejamento, Senhor, que a gente possa ser orientado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que as nossas famílias possam ser fortalecidas, Senhor, e que esse planejamento seja dado por Ti, Senhor, para a vida de cada um de nós. Te peço que o Senhor esteja caminhando com cada um de nós, com as pessoas que estão participando dessa classe, Senhor, quer seja agora, quer seja no momento futuro, mas certo de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Porque, como dito em Filipenses 4,13, diz que tudo posso naquele que me fortalece. E por isso confio no Senhor, que o Senhor está nos guiando para que a gente possa crescer diante da Tua vontade. Amém. Esteja nos abençoando. Mais uma vez, te agradecemos por esse momento, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Paulo, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, querido, para a gente poder ter a oportunidade de estar aqui. Foi uma honra e uma bênção. Amém. E Deus abençoe você e que você possa continuar firme aí no seu propósito como a líder do seu lar e buscando direção de Deus para que esses fundamentos da família possam ser a base aí
do seu lar e da sua família. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém. Um abraço.